Olá, está começando mais Universidade Aberta e não sai daí que a gente está cheio de matérias para vocês. É isso mesmo, Ma. A gente está com uma matéria especial sobre assédio na universidade, tem um evento em homenagem ao Perseu Abramo e muito mais. Universidade Aberta começa agora. Aconteceu aqui dentro da universidade o Doa PUC. Esse evento é realizado uma vez por semestre pela PUC Júnior Consultoria. O principal objetivo é arrecadar o maior número possível de bolsas de sangue. Confira agora como foi. Desde 2009 a gente traz sempre um hemocentro aqui, que esse ano é o Samaritano. E o pessoal daqui, os estudantes, doam sangue e o nosso objetivo é arrecadar o maior número de bolsas de sangue possível no ano. Geralmente tem muita demanda, então tem bastante gente que se inscreve. Aí eles passam por um processo de triagem, com uma entrevista, são umas perguntas básicas assim, preenchem um cadastro e aí sim vão para doação. Já é a terceira vez que eu estou doando sangue e cada vez mais sinto mais prazer de poder estar ajudando o próximo. Vi que veio muita gente, eu ouvi dizer que acabaram as fichas, então bom que fez sucesso e que pôde ter um contingente legal de pessoas. Uma bolsa de sangue salva até 3 vidas, então a gente quer conscientizar, então a gente coloca no nosso material gráfico essa mensagem para o pessoal saber que você doando um pouco de sangue, tirando um pouco do seu tempo, você vai salvar até 3 vidas. Violência contra a mulher é um tema importante e discutido no mundo inteiro. Por isso, a TV PUC resolveu fazer uma matéria especial com esse tema. E ao contrário do que pode se pensar, esse tipo de violência não é um problema exclusivo de países pobres. Tonight now, a Mount Sinai hospital doctor appears in court after he was arrested on charges of sexually abusing patients. 1 em cada 5 jovens sofrem abuso sexual em universidades dos Estados Unidos. Na Índia, um vencedor do Prêmio Nobel da Paz é acusado de assédio sexual. No Brasil, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015, 90,2% das mulheres afirmaram ter medo de sofrer violência sexual. 47.646 estupros foram registrados, e isso levando-se em consideração que apenas 35% dos crimes sexuais são notificados. E para piorar a situação, a imprensa brasileira só fala do assunto quando se trata de casos bárbaros. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação de busca dos suspeitos de participar do estupro coletivo de uma adolescente e um jovem foi detido. O assédio para a mulher é uma vivência cotidiana que está presente em todos os ambientes: festas, transporte público e até lugares que poderiam ser considerados seguros. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Avon mostrou a profundidade da questão nas universidades. Nela, 36% das estudantes já disseram ter deixado de realizar alguma atividade por medo de sofrer violência. E por nos sentirmos intimidadas, acabamos não reagindo. 63% das entrevistadas afirmaram não terem tomado nenhuma providência. Infelizmente, dentro da universidade, a situação não é diferente. Além do assédio, o medo está presente. É preocupante, né? Porque sair daqui e você correr o risco disso na esquina é complicado. Eu peço para os meus pais irem me buscar, porque eu não vou embora de ônibus. É difícil, você ter que mudar toda essa rotina por pessoas que não têm noção, assim. Eu tava saindo da PUC, um dia normal, acho que foi numa segunda-feira, e fui pegar ônibus no lugar em que eu sempre pego, no ponto da Cardoso, próximo ao ponto de táxi. E nesse dia o meu ônibus tinha acabado de passar, eu falei, bom, eu vou andando no mesmo sentido, porque ele vem no sentido oposto, a gente se encontra e tudo certo, vou pra casa. E nesse eu vou andando pro próximo ponto, eu fui abordada por 3 homens. Um deles ficou me segurando, enquanto os outros 2 ficaram com a minha bolsa, e eu não sei dizer muito bem o que aconteceu com os outros 2. Porque o que me segurou, ele me batia porque eu tentava me defender do assédio, né? Claro, ele tentou tocar meu corpo, ele tentou me segurar de uma forma que ele não pudesse me mexer. E é extremamente importante a vinda à delegacia, ou mesmo através de meio eletrônico, fazer o boletim de ocorrência. Não é? Porque a polícia só trabalha se houver ocorrência. Tanto a preventiva quanto a polícia investigativa, se não tiver o mapeamento do crime, eles não disponibilizam viaturas. Eu comecei a perceber que eu devia fazer alguma coisa. Que eu sabia que eu não ia registrar um boletim de ocorrência por motivos óbvios. Eu estava ao máximo
sentimento de agredida que eu podia sentir, e a gente sabe como é que funcionam essas coisas. Nesse caso, sim, principalmente as mulheres, a gente sabe o que significa registrar um boletim de ocorrência. Depois do caso, Carol e as meninas do coletivo feminista de jornalismo Voa espalharam pelas redondezas da PUC cartazes com a frase: "Atenção, eu fui assediada aqui". O lambe é uma forma de alertar as mulheres sobre o que aconteceu e provocar discussão sobre o assunto tanto dentro quanto fora dos muros da universidade. Se você olha um lambe escrito "eu fui assediada aqui", se você é uma mulher, você talvez não tenha sido assediada aqui, mas foi assediada ali, ou lá, ou lá. Você foi assediada, a gente sabe. Vamos colar tudo de novo, até que isso seja pensado. Quando aconteceu o caso da minha colega, todo mundo prestou mais atenção, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo. Então a gente foi marcando as reuniões e as pessoas apareceram, sabe? Teve um dia que a gente veio e tinha, pelo menos que eu me lembre, 25 pessoas. O que foi muito importante. Foi muito importante, assim, porque foram 25 pessoas para colar lambes, para ouvir as ideias, para acrescentar ideias, para falar que concordavam ou não. E foi importante porque a gente vai crescendo, não como um grupo da nossa sala que a gente era antes, mas a gente vai dando espaço para aprender com outras pessoas também, sabe? Esse tipo de atitude machista está de tal maneira incorporado ao inconsciente coletivo do nosso país, que se reproduz aqui dentro da nossa universidade, e muitas pessoas dessa universidade, principalmente do sexo masculino, reproduzem esses comportamentos sem terem consciência deles. Os princípios eram a gente conseguir se unir num ambiente que é muito hostil para as mulheres, porque a universidade é tanto quanto o colégio foi, tanto quanto é a rua. A gente acha que vai entrar aqui e que as coisas vão mudar, porque tem toda uma visão academicista das coisas, mas isso não é real, sabe? A gente entra aqui e os assédios continuam, e eles partem de lugares que você realmente esperava que eles não partissem. Eles quebram também toda uma ideia de que gente instruída vai respeitar mais o outro, e não vai. Um dia eu vim em shorts pra faculdade, nem eram shorts assim, tipo, muito curto, ele era pra baixo da metade da coxa. E um dos assistentes do laboratório de foto falou que eu fui assim só pra distrair ele. Aí eu só fiquei, tipo, meio... Tá, ignorei. E aí na semana seguinte eu fui com uma calça e ele falou: "Nossa, estou com saudades das suas pernas". E aí eu fui reclamar pro professor de foto e ele falou: "Ah, é só uma brincadeira, ignora". Se na nossa universidade a gente não tá segura, é muito complicado. A gente tem sempre aquela imagem de que a violência contra a mulher acontece num beco escuro, por uma pessoa desconhecida, e a gente viu que não, que dentro da universidade as mulheres estão sujeitas a uma série de violências, assédio, etc. Se a gente pensar que uma mulher que tem educação formal, que é universitária, que é branca, se ela já não tem um acesso à justiça em casos de violência de gênero, imagina as mulheres da periferia. Imagina as mulheres negras, é uma situação que não dá nem pra gente imaginar, sabe? Como o direito está ainda muito distante da luta da mulher. 2/3 das mulheres já sofreram violência no ambiente universitário, seja no dia a dia da faculdade, nas festas, nos eventos, então é uma situação bastante alarmante. No fim de março, a Faculdade de Direito, com colaboração do Coletivo Feminista Iabá, lançou uma série de diretrizes para lidar com a questão do assédio moral, sexual, discriminação e desigualdade de gênero. Foram estabelecidas 4 diretrizes, que atribuem como valor fundamental a promoção da igualdade e o respeito à diversidade dentro da comunidade universitária, não permitindo qualquer conduta desrespeitosa ou discriminatória, ainda que sutil, e incentivando as reflexões acerca do problema e da sua gravidade. A principal ideia das diretrizes é denunciar práticas machistas dentro da universidade. Cabe à instituição efetivamente promover o diálogo, levantar a bola do tema, para tornar muito presente, muito discutida e, com isso, fazer com que as pessoas abram os olhos, não é? No sentido de que isto acontece, pode acontecer, não pode acontecer, claro que não pode acontecer, e tudo isso, uma tomada de posição proativa por parte da instituição vai criar condições efetivamente que nossas alunas
se manifestem. Eu acho que essa diretriz vai ajudar a gente a dar um passo bem maior do que nos outros casos. Já foi um grande avanço, assim, mas que também não pode ficar por isso mesmo. Nós estamos amadurecendo no sentido de não reproduzir a inação, que é o que eu escutei das próprias alunas dizerem, que antes se escutava e nada se fazia. E agora começa-se a fazer alguma coisa. Nós estamos tomando providências de buscar iluminação melhor para as ruas aqui do entorno, buscar uma melhor proteção policial, né, para que os nossos alunos, ao saírem, principalmente à noite daqui, tenham uma segurança maior. O Conselho de Administração da PUC criou uma comissão que discutirá propostas sobre segurança e assédio. Para isso, vai realizar uma série de audiências públicas abertas à comunidade. A primeira será no próximo dia 17. Essa comissão pretende trabalhar da segurança aqui dentro, né, garantindo segurança para todos nós, e também fazendo algo maior em prol dos nossos próprios alunos que tarde da noite saem daqui, principalmente as alunas, e são abordadas com violência, né, pelas ruas aqui no entorno. Eu e uma aluna, nós estamos prontos para ouvir denúncias de assédio sexual eventuais, né, ocorridos aqui dentro do âmbito universitário. E por que essa aluna junto comigo? Porque, é claro, às vezes a moça assediada vai se sentir muito mais à vontade conversando com uma outra mulher, né? A proposta é nós dois estarmos com uma estenotipista ouvindo, né, por agendamento, ninguém fica sabendo, a sala é isolada, os dados são colocados sem identificação de quem está revelando aquilo tudo, para o início de uma investigação em relação àquele determinado agente, né, que praticou o assédio. A Verve é uma revista autogestionária que já tem 14 anos. 14º ano. Está no 14º ano, são 29 números. É uma revista que faz, grava, edita e pratica anarquia e abolicionismo penal. Funciona como uma revista de circulação dos resultados de pesquisas do NUSOL. Então você tem artigos desde iniciação científica, resultado de iniciação científica, de mestrado, doutorado, das pesquisas em desenvolvimento dos pesquisadores que já são doutores. A gente também recebe pelo site, tem um sistema de colaboração para quem quiser entregar artigo, que são avaliados pelos pareceristas e, se bem avaliados, são publicados. Mas a gente não se prende muito nos critérios de excelência acadêmica que geralmente governam as revistas acadêmicas hoje. Toda a revista é feita pelo NUSOL, né? A seleção de textos, claro, com a ajuda dos conselhos, quando precisa de parecer, as traduções são feitas por pessoas do NUSOL ou, eventualmente, alguma pessoa que a gente convida que é próxima. A diagramação é feita pelo NUSOL, a revisão é feita pelo NUSOL, a capa é feita pelo NUSOL. A gente brinca que ela é de ponta a ponta autogestionária, com exceção da impressão que ainda a gente tem que pagar uma gráfica enquanto a gente não consegue expropriar uma. Essa Verve, em especial, por conta dos 80 anos da Revolução Espanhola, a gente tem um dossiê. Tem 2 artigos inéditos, uma republicação de um pequeno texto de um anarquista brasileiro muito importante chamado Jaime Cubeiro, que também reaparece nas resenhas, e também um artigo da professora Salete Oliveira sobre psiquiatria do desenvolvimento e os investimentos em resiliência para crianças. A gente também publicou um inédito em português, um mesóstico do John Cage. John Cage foi um artista anarquista e talvez um dos artistas mais inventivos e mais contundentes da segunda metade do século XX. A gente publicou um mesóstico do John Cage a partir de uma conferência da Emma Goldman. A ideia é ter esse espaço no qual a gente traduz para a forma impressa algumas práticas e experimentações de liberdade nossa, né? Mas também a própria feitura da revista funciona como essa prática autogestionária. E você pode comprar a sua Verve através do site www.nu-sol.com.br.
fonoaudiologia.org. E agora a nossa próxima matéria vai falar sobre a 23ª Semana de Fonoaudiologia, que ocorreu em conjunto com a 9ª Semana de Fisioterapia. O evento contou com a participação de alunos, professores e profissionais que já atuam no mercado de trabalho. A TV PUC foi às ruas e perguntou às pessoas o que elas acham que é fonoaudiologia. Eu não sei. Fonoaudiologia? Para melhorar a fala e tudo mais. Trata de los problemas de audição. Que é a arte, né, de falar, de pronunciar. É uma pessoa que tem dificuldade para falar, né, no caso, né? Faço a mínima ideia. Sobre audição e falar. Você sabe o que é fonoaudiologia? Mais ou menos. Você pode me explicar melhor? É um curso que forma pessoas, né? O profissional fonoaudiólogo vai poder atuar com as questões principalmente da comunicação, para deixar uma coisa assim bem simples, né? Então, se você tem um problema de articulação, um problema de voz, um problema de audição, um problema de linguagem, linguagem oral, linguagem escrita, é o fonoaudiólogo que vai poder te ajudar. A PUC São Paulo promoveu entre 6 e 8 de junho a 23ª Semana de Fonoaudiologia em conjunto com a 9ª Semana de Fisioterapia. Essa semana a gente começou com o envelhecimento, então que é um tema muito atual, né? Então trouxemos uma palestrante de fono, uma de físio, para falar do envelhecimento. E depois disso, aconteceram oficinas separadamente, tanto do curso de fono como no de físio. Nós tivemos implante coclear, voz cantada, estética e também atendimento a surdos cegos, que é uma atividade que o fonoaudiólogo começa agora também a atuar junto às equipes multidisciplinares. Você sabia que a fono também é usada para prevenir rugas, essas coisas? Nunca ouvi falar. É bom, né? Não precisar fazer botox, às vezes só com a fono você já resolve o problema, né? Interessante. O trabalho da fonoestética é basicamente promover um reequilíbrio da musculatura facial, um reequilíbrio, uma adequação da musculatura da mastigação e da deglutição. Vocês estão paradas, cabeça alinhada, pode fechar o olho todo mundo, vão olhar prestar atenção dentro da boca. Todo ano nós temos, normalmente nessa época de maio, junho, a gente faz o curso de físio. Desde o primeiro ano que está aqui já faz, junto com o de fono. Está sendo legal, teve várias palestras aí que a gente pôde ter experiências diferentes do que a gente costuma ter e teve muito aprendizado, integração, foi bem legal. O resultado foi ótimo, foi uma coisa muito boa. É a primeira vez que os alunos têm a possibilidade de participar, de organizar, então assim, a gente conseguiu fazer algo bem feito. Foi um trabalho que foi bem árduo, mas a gente conseguiu no final ter um bom resultado. No último dia 9, o CECAFRO, Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora, comemorou seu aniversário de 10 anos com um conjunto de debates. A última discussão reuniu alunos, professores, cantores e também coletivos para debater sobre o tema Arte e Militância Negra. Confira agora como foi a matéria. Essa atividade aqui é uma atividade de celebração dos 10 anos de existência do CECAFRO, que é um centro de estudos em pesquisa relacionado com temáticas africanas, temáticas afro-brasileiras. E a inauguração do nosso espaço está sendo comemorada com um conjunto de debates. Então a gente juntou um grupo, né, de várias gerações de artistas negros de várias linguagens. A gente tem o coletivo Negraçô, que é um coletivo de mulheres negras aqui da PUC. Em nome da Janaína, né, que veio falar. A gente tem o coletivo das Capulanas de Arte Negra, que é um coletivo de dança e de teatro formado por mulheres negras da periferia, aqui de São Paulo, Zona Sul, enfim, são mulheres que trabalham com dança, elas têm uma peça de teatro que elas fazem na casa delas, então as pessoas têm que ir até a periferia para assistir uma peça de teatro, né? Então é esse deslocamento de centro para a periferia também que é muito interessante. A gente tem também o lançamento dos livros do professor Oswaldo de Camargo. A gente tem literatura, a gente tem música, a gente tem teatro e a gente tem ativismo dentro de uma universidade. A gente acredita que a valorização de uma cultura negra, de uma cultura africana, afrodiaspórica, o nome que a gente quiser dar, isso por si só demonstra um dos outros papéis que a universidade pode desempenhar também, que é realizar um diálogo com a sociedade para entender melhor a si mesma, ainda mais num país tão multifacetado quanto o Brasil. Se você traz aqui, a repercussão para a sociedade é muito forte, é uma boa repercussão. Pessoa que passa aqui trazendo a temática negra, a temática afra,
a temática afro-brasileira ou africana, eu acho que de qualquer jeito vai repercutir depois. Ele vai trazer isso para os vizinhos, para futuramente para os filhos. Na minha orfandade eu pude estudar, pude aprender latim, português, francês, estudar música, mas isso foi por causa de uma perda. A maior parte da minha geração que nasceu no ano em que eu nasci, 50 anos após a abolição, eu imagino que uma boa parte teve muita dificuldade ou não conseguiu, talvez nem se alfabetizar. Há um mercado de consumo de arte e de cultura, mas nós negros estamos quase na maior parte do tempo à margem desse mercado. Às vezes por vontade própria, como é o meu caso, de tempos para cá, e às vezes porque efetivamente não os preconceitos, mas o racismo antinegro é muito forte na sociedade brasileira. A importância desse espaço do Secafro e de todas as coisas que estão acontecendo agora é mostrar que existem outros, porque a gente se sente muito sozinho às vezes nas nossas pesquisas e encontrar mais pessoas com ideias parecidas que estão procurando coisas em comum. Tem negros sim nessa universidade, por mais que sejam poucos, e a gente precisa se encontrar, a gente precisa conversar, porque não é fácil estar aqui todo dia, não é fácil se manter aqui, e enquanto a gente está junto fica tudo um pouco mais fácil, um pouco mais leve. "20 anos depois da morte de Perseu Abramo, a fundação que leva o seu nome realizou uma homenagem ao grande jornalista juntamente com o relançamento do seu livro Padrões de Manipulação na Grande Imprensa. Jornalista, professor, sindicalista e dirigente partidário, Perseu Abramo deixou a sua marca na comunicação e nos movimentos sociais. A Fundação resolveu, por ocasião dos 20 anos, na verdade, reeditar este livro, Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, que na verdade reúne escritos do Perseu da década de 80 e que se referem justamente ao fato de que a nossa imprensa não seria efetivamente uma imprensa democrática e livre, porque ela estaria, por uma série de razões, e aí vale a pena ler o livro, ela estaria transpassada por padrões de manipulação da opinião e da informação, e essa discussão hoje se reveste da mais alta importância. É uma discussão do momento e é muito interessante perceber como aquilo que ele escreveu na década de 80 ainda é atual e ainda é importante para a reflexão do momento político que nós vivemos hoje. Ainda talvez muito mais do que na época do Perseu, a imprensa manipula a notícia, né? Esses padrões que o Perseu definiu no seu livro, né? O padrão de ocultação, padrão de fragmentação, né? A edição, né? Tudo isso hoje é atualíssimo. Uma imprensa mais comprometida com os interesses da população foi um antigo sonho defendido por Perseu Abramo em toda a sua vida. Apesar da democratização dos meios de comunicação não ter ocorrido como ele imaginava, a ideologia sobre ética do jornalista é referência para os profissionais da comunicação até hoje. O principal legado que acho que ele deixou para a gente, para os filhos, mas para os alunos, para os colegas e para os companheiros de militância dele, é esse compromisso absoluto, né, com a conexão com a realidade, com o mundo que está vivendo, a disposição de conhecer, entender, de fazer a crítica e de transformar. Quantas vezes a gente ficava ali trabalhando lado a lado e eu percebia a seriedade com que ele se dedicava ao jornalismo mais sério e era uma das pessoas que mais conhecia os problemas da educação. Olha, o Perseu é uma referência para a minha geração inteira. É o jornalista, sem sombra de dúvida, mais consagrado da minha vida universitária. Então passamos todo o curso superior lendo o Perseu, que, conforme eu disse, não formou uma geração de jornalistas, formou uma geração de cidadãos. Os alunos do curso de Multimeios da PUC São Paulo, em parceria com a coordenação, realizaram a 11ª Semana de Multimeios. Com o objetivo de orientar e apresentar aos alunos um pouco do mercado de trabalho, o evento contou com a participação de diversos nomes importantes do mercado audiovisual. Então, contei para vocês duas histórias, uma sobre processos criativos e outra sobre orçamentos. São duas provocações para vocês pensarem o que vocês gostariam de saber. Então, estou aberto a ouvi-los.
importância do Menino Mundo é muito grande, foi um filme que ganhou mais de 30 prêmios Brasil afora, foi um dos principais filmes brasileiros a se mostrar internacionalmente em 2015 e em 2014, e acho que é um exemplo de animação que a gente tem, são pessoas exemplares, uma equipe sensacional. Teve um dos meninos que me perguntou o que eu diria para alguém que está pensando em fazer música para audiovisual, e eu falei para ele fazendo, ouvindo, fazendo com que seu ouvido fique aberto. Por ser um curso muito híbrido, além de música e animação, a semana também trabalhou com temas como direção de arte e motion graphics. Motion graphics, na verdade, muita gente define de vários jeitos. Você vê hoje em dia em visualização de dados muito complexos, você vê visualização de dados em motion graphics. Então, são técnicas computacionais que você vai utilizando cada vez mais e cada vez mais interativas. Fiz uma rápida apresentação desse projeto que chama Sonhar o Mundo, é uma curadoria que eu acabo de inaugurar, que envolve uma questão basicamente de como a direção de arte, ou uma curadoria, que não deixa de ser uma direção também, lidam com a questão do processo criativo coletivo. Depois de muito suor, workshops e palestras maravilhosas, a Semana de Multimeios foi encerrada com a exibição de projeções feitas por alunos do curso nas paredes da universidade e contou também com ex-alunos atuantes no mercado de trabalho. Agora, entendendo outros lugares que eu posso ir com a bagagem que eu tenho do Multimeios é muito importante, porque na verdade a gente não está fadado a uma carreira de A, B, C, D. O legal do curso é essa possibilidade de seguir e fazer o que a gente quiser, né? Multimeios forma profissionais bons, né? E a gente realmente está mudando não só o mercado, mas a gente muda o mundo, né? Projetos multimediáticos têm esse poder. O curso de Comunicação e Multimeios existe na PUC São Paulo desde 2000 e tem como foco a produção audiovisual. Ele busca realmente incentivar os alunos a produzir a sua própria linguagem audiovisual. É isso, gente. A Universidade Aberta termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo!